A paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes e no vídeo de hoje nós queremos comentar com você sobre 3 motivações erradas para fazer teologia. É isso mesmo, 3 motivações erradas para fazer teologia. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bem, fazer teologia é sempre um grande desafio. Por quê? Porque existe um contexto que é muito voltado para a teologia, supervaloriza a teologia em detrimento da vida com Deus. Então, existe uma ala que diz que não importa o quanto a pessoa ela tem uma vida desregrada, o que importa é o quanto ela sabe. Infelizmente, essa ala existe. Mas existe uma outra ala que também diz que não importa o seu nível de conhecimento teológico, o que importa é a sua unção, e alguns dizem que unção seria grito. É interessante observar porque as definições sobre unção são as mais variadas. Tem até uma que diz assim que diz que unção é isso, é unção e outros não. Né? Vamos para o sério, né? Vamos para o sério, vamos nos conter. Mas enfim, o fato é que estudar teologia não é nada mais, nada menos do que ter uma matéria para a gente enfrentar a vida. Por quê? Ora, quando a gente vai estudar sobre a metafísica, que estuda as coisas para além da física, é necessário você ter um pouco de fé, porque você vai ter que lidar com coisas que não são palpáveis. Né? E nós temos uma gama de livros que falam sobre metafísicas e autores conceituadíssimos, como Tomás de Aquino e outros grandes nomes. Né? Mas enfim, deixando um pouco de lado isso, quando a gente fala de teologia, a gente fala de uma matéria para a vida, uma matéria que respeita o Criador, que respeita as criaturas e que respeita os nossos próprios limites. Né? Então, teologia, diga-se de passagem, é muito importante. Eu costumo dizer que, respeitando a filosofia e todos os filósofos, eu tenho alguns livros aqui de filosofia, respeito todos os filósofos que estão em destaque, discordo de muitos pontos, né? Mas, enfim, o fato é que algumas questões que a filosofia ela ergue, levanta, eles não encontram respostas satisfatórias. Uma das questões é sobre o sentido da vida. O sentido da vida, a filosofia, ela não tem por si só condições de trazer respostas que possam satisfazer a alma humana. Quando nós nos deparamos com a teologia, ela é a matéria, ela é a disciplina. A teologia, digo eu, né, que ela tem condições sim de dar uma resposta que satisfatória sim à alma humana no que diz respeito ao sentido da vida. A pessoa ela muda de vida e ela tem uma esperança para além dessa vida somente, né? Respeito à posição contrária, mas seria algo que meio sem nexo, sem propósito, você pensar que toda essa complexidade toda da vida vai resvalar no nada. Mas enfim, ainda que você pense diferente, respeitá-lo-ei, como diz o outro, né? Então, vamos lá, voltar ao nosso assunto. Quais são os 3 motivos equivocados para se fazer teologia? O primeiro deles, eu fiz aqui uma colinha, eu vou olhar aqui e já retorno. O primeiro deles é o seguinte: mostrar à igreja que sabe mais. Se você está buscando fazer teologia, se você procura aprender mais, se você quer montar a sua estante, mas o intuito ou a intenção seria simplesmente mostrar à igreja que sabe mais, por favor, dê um freio. Puxa o freio de mão, dá uma pausa, respira um pouco. Essa intenção não é nobre, essa intenção não é boa e não fornecerá frutos. Isso é muito perigoso até. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é conseguir um cargo na igreja. Se você faz teologia, se você busca estudar, montar a sua estante de livros, comprar livros, adquirir conhecimento teológico, e a sua intenção primária é conseguir um cargo na igreja para ter mais destaque, cuidado, puxa o freio de mão aí, dá um pause, aguenta as pontas aí, porque não é nobre essa intenção.
Por mais que os cargos sejam bons, e a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, quem deseja fazer a obra de Deus, quem deseja se envolver com o serviço na igreja, com boa coisa deseja, tudo bem, mas a gente precisa entender as motivações reais, o porquê que queremos estar num púlpito, servindo a igreja, e enfim, são várias. A gente não tem um termômetro que possa medir, sabe, as intenções, porque é algo muito subjetivo. No entanto, a gente precisa entender que as intenções que a nós são ocultas, invisíveis, nós não conseguimos detectar assim, mas pelos seus frutos a gente conhece. A gente pode detectar por meio dos frutos. Então, os frutos das pessoas que desejam somente aparecer em torno de um cargo, isso é notório. E a gente percebe que não é coisa boa. Se você tem o desejo de fazer teologia, mas que é somente por ter um cargo, cuidado, vigie. O terceiro e último ponto seria conseguir destaque na igreja. Fazer teologia para ter destaque na igreja, isso não é saudável, não é sadio. Então, aqui 3 motivos errados para fazer teologia. Primeiro, mostrar à igreja que sabe. Segundo, encontrar ou conseguir um cargo. E terceiro, conseguir um destaque na igreja. Essas 3 motivações são parecidas, mas são sim reais, e infelizmente isso acontece com muito mais frequência do que a gente pensa. Com o passar do tempo, a gente lida com leituras, aprende aos pés de pastores que gostam de aprender, a gente vai assimilando o que de fato é o aprendizado. Aprender nada mais é do que o desejo de sempre estar aprendendo, né? Então a gente não pode se gabar que tem curso de teologia, conhece um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui, porque nós sempre precisamos aprender. Nesse ponto, a teologia ela nos ensina a ter humildade. Numa próxima ocasião, nós iremos mostrar aqui sobre os motivos reais para se fazer teologia. Espero que você goste desse livro, curta aí nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos e até a próxima, se Deus quiser.